de ontem, dos mapas mentais. Estou olhando o grupo, estou vendo todos. Isabela fez um maravilhoso. Amador fez um maravilhoso. Tinha visto de algumas outras pessoas também, vi alguns no caderno que ficaram muito criativos. Então, ao final da aula, será anunciado o vencedor de 3.000 nozes. 3.000 nozes no aplicativo aí para vocês. Quem está na luta, quem está juntando para trocar por iPhone, logo menos. Lembrando que no final da trilha a gente vai ter iPhone 15 aí, certo? E boa para nós. Pode falar, Basílio. Bom, todos conseguem ver os slides? Sim, estamos vendo. Todo mundo. Matheus tá em foco aí para todo mundo. Sim, tudo certo, gente. Galerinha, Matheus, antes de você começar, cara, queria dar boa noite a todos que chegaram aqui cedinho. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Mandem aqui no chat se vocês estão bem, se vocês estão animados para a aula de hoje. Por favor, tô vendo que a Aline já tá ali com a mãozinha levantada. Já vou abrir para você, Aline, só um instantinho. Galera, 8ª aula aqui de redação. Lembrando, toda semana tem aula de redação com o professor Matheus. Toda quarta-feira, 8 horas, a gente está aqui. Tem um momento maravilhoso, mano, para aprender, trocar ideia, é isso. Eu sei que muitos de vocês estão animadíssimos para a formatura da trilha Papo de Progresso que vai rolar amanhã. Eu espero que todo mundo que esteja aqui já esteja com as aulas terminadas, já esteja preparadíssimo para a formatura de amanhã. Então, vamos prestigiar aqui a aula do professor Matheus. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre a formatura de amanhã, passar alguns recados importantes. E lembrando que semana que vem tem aula de história, tem aula de redação também. Então, gente, conteúdo, encontros não vão faltar, tá certo? Matheus, só deixa a Aline fazer a pergunta dela, que ela tá com a mãozinha levantada. Claro. Aqui. Depois pode meter marcha. Aline, pode falar, parceira. Aline Souza. Se quiser digitar também. Isso, com vontade. Nossa, Capitão Tsubasa era ótimo. Acho que deve ter levantado a mão sem querer. Sem problema, eu vou abaixar a mãozinha dela aqui. Se ela precisar, eu levando de novo para fazer a pergunta. É isso, Matheus. Marcha no que é certo. Sim. Então, gente, vamos lá. Introdução e interpretação. Antes da gente começar, vocês vão ver que a aula de hoje ela vai ser muito mais interativa que a maioria das minhas aulas. Eu vou constantemente perguntar coisas para vocês, eu vou constantemente pedir a opinião de vocês sobre as coisas. Tanto que acho que vai ter umas 3 ou 4 imagens para a gente interpretar, uma já no começo, uma mais para o final, uma por último. Então, a aula de hoje a gente vai trocar um diálogo muito grande. Então, eu queria primeiro começar perguntando para vocês o que é interpretação para vocês. O que vocês entendem quando falam, uma boa interpretação vem de tal coisa, o segredo para uma boa interpretação. O que é essa interpretação quando vem na mente de vocês? Podem ligar o microfone, podem digitar. Pode falar, Clésia. Na minha concepção, a interpretação é a arte de você comunicar aquilo que você quer dar um sentido de uma maneira mais clara possível, para que o ouvinte venha a entender com mais clareza, né? A interpretação de texto é tipo uma introdução, na redação, acredito que você tem que dar ideia, no geral, que você vai explicar no desenvolvimento, para depois dar uma conclusão definitiva, né, sobre determinado assunto. Sim, boa. Obrigado pela sua resposta. Perfeito, boa definição. O próximo agora é o Basílio, depois a Isabela. Basílio, por favor. Basílio? Oi. Oi. Para mim, interpretação de texto, como eu entendo como interpretação, é um texto que eu consigo ler. Sim. Sim. Ótima definição também. O que você compreende, utilizando suas palavras também. Pode continuar, desculpa. Não adianta fazer direito, não. Se eu estou fazendo
sabia fazer direito esse negócio, não. Ó, Basílio, eu vou falar pra você, a interpretação é difícil, cara. A gente acha que é só a gente ler e saber, tipo, tá falando de tal coisa, então é uma crítica. É difícil, interpretação é uma coisa difícil da gente conseguir ter uma... Aí a gente nunca consegue ter uma interpretação 100% da obra. Então, mas ótima... Obrigado por responder, ótima definição. Isabela? Interpretação, para mim, é mais que saber ler alguma coisa, assim. É meio que usar o pensamento crítico para dar sentido a alguma coisa. Então, quando eu interpreto alguma coisa, é mais do que ler mesmo. Tipo assim, sei lá, a gente pode ler uma página inteira e sabe assim, quando a gente está lendo um livro e aí a gente chega no final da página e aí a gente percebe que a gente apenas leu e não entendeu nada? É a ausência da interpretação. Porque é isso, assim, para mim a interpretação de texto passa por a gente entender o que aquele texto está dizendo, ao invés de apenas ler aquele texto. Fez sentido? Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? Sim, faz sentido. Você quer dizer que, tipo, a interpretação, ela é além do texto. É um além do texto. Às vezes é algo que não está explícito, mas ele está... Já está baixado, Basílio, mas ele está lá para quem conseguir entender a mensagem. É porque o texto por si só são palavras. Palavras que alguém juntou, e uma palavra por si só também é só uma palavra. Se a gente não interpretar ela também é só um conjunto de letras. Sim. Então, a interpretação, eu gosto muito de pesquisar o significado da palavra, né? Para entender melhor, para interpretar essas coisas. Mas a interpretação é isso, é dar sentido, igual o falou aí, dar sentido, dar significado e fazer as conexões para que aquilo seja coeso. Assim. Sim. Obrigado. Cleison, pode falar de novo, depois vamos passar para o Arthur. Eu idealizo assim, eu sou um ator, eu pego tipo, para fazer uma novela, vou dramatizar, vou fazer uma peça no teatro, então eu tenho que ler o texto, como a nossa colega aí falou. Com base nesse texto, eu vou tentar ao máximo interpretar ou dramatizar, seja o que eu for fazer no teatro, na novela. Então, eu tenho que me aprofundar dentro desse texto, conhecer o máximo possível para poder eu trazer uma mensagem para o público, uma mensagem com mais clareza, que ele venha entender a maneira mais correta que eu estou divulgando esse trabalho. Sim. Eu acredito que é assim. Boa. Você levantou um bom ponto também, porque a interpretação não é só textual, né? Isso, exatamente. Não é só textual, mas eu fiz um dos cursos aí na New School, né? Aí eu gostei muito dessa parte de comunicação, né? Do curso, que explica até a leitura, né? Que tem no casal, quando chega, o rapaz chega do trabalho, aí aquele casal faz aquela leitura, né? Isso é uma maneira de interpretar também, de ler, a pessoa que a leitura física, né? Que tem, a pessoa vai ler lá, interpretar, ver que não foi bom no trabalho, que ele está meio triste, o cara não se estressou com o empregador, e assim vai. Então, eu acredito que a interpretação vai muito além de texto, entendeu? Só escrito, mas também vai de leitura física, seja no teatro, seja na escola, onde for. Perfeito. Arthur, depois do Moacir. Oi, então, eu acho que eu enxergo a interpretação, pelo menos das palavras, de uma forma um pouco diferente, assim, porque eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu ia tentando buscar entender por que as palavras eram escritas daquele jeito. Aí eu aprendi a etimologia das palavras, saber por que uma palavra é escrita daquela forma, de qual língua, por exemplo, do português, a gente descobre que as palavras vêm do latim. Aí você puxa do latim por que tem aquele significado.
E aí, Matheus, você tinha comentado na outra aula um outro termo, que é além do significado das letras da palavra em si, tipo, o significado da interpretação da palavra em si. E eu achei bem interessante aquilo. Só que eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é bem interessante você ir além das letras, assim, dos caracteres em si, pensar nessa junção dos caracteres, o que eles representam. Uhum. Acho que você deve estar pensando em morfologia. Será que é isso? Era uma outra palavra parecida com etimologia Outra que você palavra? usou semana passada, eu esqueci agora. Filologia? Agora fugiu da mente, mas... Bom, tudo bem. Vamos continuar um pouquinho. Ó, o Marcelo mandou umas brabas aqui. Pode falar, Moacir, sua vez. Boa noite a todos. Boa Ótima noite. aula. Então, interpretação foi tudo isso que foi comentado. O que acontece? Comentaram a respeito do ator, correto? Ele tem um texto ao qual ele tem que trazer muito mais sentido, ele dá vida, fazer com que o texto ele tenha como que se diz, uma alegoria maior do que ele já tem apresentada. Seria isso? Você fazer com que a pessoa te compreenda através dos sentimentos daquele texto? Sim, é uma ótima interpretação. Olha só, é uma ótima interpretação do que a interpretação é. É você ver o além do texto, é você dar vida a uma coisa que, citando Shelley, né? Tipo, é uma coisa nessas coisas sem vida, nessas coisas inanimadas. Então a interpretação ela extrapola também a questão dos sentidos. O autor escreveu isso, mas ele quis dizer aquilo. A interpretação também extrapola esse tipo de conceito. Ela vai além disso, ela vai para emoção, ela vai para forma, ela vai para às vezes para tradução, que é uma coisa muito importante. É isso aí, Moacir, perfeito também. Arthur? Eu achei no chat lá do grupo, é epistemologia. Epistemologia. Sim, e aí eu queria epistemologia entender é o estudo da verdade. E isso dentro da interpretação da palavra, ele funciona em que sentido? Da verdade de uma palavra em si? Pode repetir de novo essa pergunta? Eu não entendi. Essa questão da epistemologia, ela não entrou muito bem na minha cabeça ainda. Porque existe a etimologia, que é o estudo da palavra em si, das letras, dos caracteres, como eles se organizam. Mas a epistemologia da palavra eu não entendi muito bem o que seria. Porque você falou que seria mais o significado da palavra em si. Tipo, quando a gente fala de epistemologia, é o estudo do conhecimento. Quando a gente fala de epistemologia das palavras, a gente estuda o conhecimento das palavras. A gente estuda aquilo que a palavra transmite de conhecimento. Por exemplo... Eu posso tentar fazer uma reflexão? Por favor. Arthur, pensa que, mano, a etimologia, ela estuda o hardware da palavra e a epistemologia estuda o software da palavra. Sacou? Sim. Sim. Perfeita, é isso, tá ligado? perfeito. Porque, a etimologia estuda tipo o corpo, mano. Estuda tipo, o conjunto daquelas letras e os seus significados. A epistemologia estuda por si só o significado daquela palavra, tipo, qual é a natureza filosófica ou significativa da palavra. É isso. Acho que meus 2 centavos aí na contribuição. Pode falar, Eclésia. Agora eu estava lembrando aqui também, porque a Bíblia em si, ela é uma enciclopédia gigantesca. E dentro dela tem a palavra literária, tem a metáfora, tem linguística, tem a palavra, também tem o termo espiritual. Então aí você já vê uma interpretação mais aprofundada ainda, que nem todos conseguem entender. Então você vê por aí que muitas das palavras que estão também na Bíblia são inspiração de Deus. Então você vai ver que a interpretação de texto na própria Bíblia vai ser difícil para qualquer um leitor vir interpretar a Bíblia, ou uma frase, uma palavra da Bíblia.
entendeu? Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também sobre isso daí. Sim, então, você trouxe um ponto que eu ia deixar para a segunda aula, mas eu já vou jogar aqui no grupo já. É um termo que ele aparece, eu não lembro quem foi o Jerônimo que traduziu, que fala: bem-aventurados são aqueles que leem e interpretam as profecias nos textos sagrados. Aí a gente vê a importância da interpretação, tipo, na época medieval, na época... Tipo, porque a interpretação é uma coisa que está com o ser humano desde sempre, desde o começo, desde que a gente começou a falar. E ela é acentuada com a tradução, em especial a tradução de textos religiosos. Então, a gente vai comentar um pouco sobre isso hoje, mas na próxima aula a gente vai ter um foco um pouco maior em interpretação, hiperinterpretação, que é um problema, e a hipointerpretação, que também é um outro problema. E daí a gente vai desenvolver acerca disso. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas 4 perguntas iniciais. Já perguntei o que é interpretar, agora eu vou falar para vocês. Interpretar é traduzir? Alguns estão falando que não, alguns estão com uma interrogação no rosto, por quem você está pensando. Vamos passar para as próximas 2, e daí vocês também, o Master mandou, também. Vamos chegar lá. Eduardo falou que não é. Agora aqui, existem interpretações erradas? Visto que a interpretação é uma coisa, entre aspas, pessoal. Vocês acham que pode haver uma interpretação errada de alguma coisa? Sim, todo mundo está falando que sim. Depende do contexto. Sim, com certeza, com certeza. Sim. E agora a última. Um autor é dono da obra, então se ele fala alguma coisa sobre a obra, ela imediatamente se torna verdade, ninguém consegue mais tirar nada sobre ela? Em partes. Ele é dono dos direitos do livro. Na verdade, é outra coisa. Exatamente, exatamente. Mas vamos chegar lá Meu também, livro Marcelo. é meu. Meu livro é meu. Agora, se alguém quiser escrever um livro para provar que meu livro está errado, é outros 500. Mas meu livro continua sendo meu. Exatamente. Exatamente, exatamente. Vamos lá, gente. Quero a resposta de vocês agora. Alguém se habilita em falar? Vamos lá, galera. Cadê vocês? Vamos lá, gente. A aula de hoje é para a gente conversar. Pode falar, Moacir. Boa. Então, aí depende do contexto em geral, depende do que você está traduzindo, do que você está interpretando, depende de quem é o autor e o que você está levantando a respeito, né? É a mesma coisa que a religião, o pastor. Ele pega o texto da Bíblia, ele vai ler, ele vai, segundo eles, explanar, né? Ele vai trazer um entendimento além daquilo, usando a própria técnica de Jesus com as parábolas, né? Para poder fazer fixar na mente do povo os ensinamentos. Então, é meio que relativo você tentar entender, aliás, tentar, como que se diz, afirmar algo que a gente não tem total compreensão ainda do que está sendo feito. Mas, em geral, quem interpreta, várias pessoas interpretaram vários livros, traduziram eles, e eles são autores, porque eles trouxeram da língua original para a nossa, mesmo que haja erro. Sim, Seria isso? perfeito. Não, perfeito. Não, a gente não vai responder essas perguntas agora. Vai responder elas no final da aula. Obrigado. Mas obrigado pela sua resposta. Alguém quer se propor a falar mais sobre as outras perguntas? Isabela? Eu quero fazer uma provocação, na verdade. Vamos ver. É que eu fiquei pensando nesse interpretar é traduzir, e aí eu fiquei tentando entender assim a pergunta. E aí eu fiquei pensando o que, assim, como que a gente relaciona a interpretação, o intérprete e a língua, vamos dizer assim. No sentido de por que a gente fala um intérprete de Libras, ou quando tem
alguém que fala uma língua diferente, que precisa de um serviço de tradução simultânea, e a gente ainda assim chama ele de intérprete daquele idioma. E aí, é só uma provocação assim, que está na minha cabeça e que talvez provoque a galera daqui da sala também, porque alguma das coisas que eu falei aqui até entra em contradição com a primeira definição que eu dei aqui, pessoal, sobre interpretação. Sim. E aí Ótimo. é isso, assim, tô passeando por esses lugares, assim. Ótimo, Sobre ótimo. a epistemologia da palavra e... É isso. Tipo assim, Ó, o Moacir por que mandou que o intérprete está ligado à língua? O Moacir mandou uma ótima observação. Vou ler. A tradução não é necessário ser em outro idioma. Um ator, ele consegue interpretar palavras escritas em emoções. Da mesma maneira que um intérprete de Libras, um intérprete simultâneo, que vai fazer uma tradução simultânea, ele não está traduzindo, ele está interpretando o que a outra pessoa está fazendo e está passando adiante o que a interpretação da fala da pessoa que ele teve para ademais, à frente, né? Então, a gente pode ver que, na verdade, de uma certa maneira, interpretar não é traduzir, mas sim o contrário. Traduzir é interpretar. A gente tem que... A tradução, ela, antes de tudo, precisa partir de uma interpretação. Calma aí, Cleiton, já vou te passar a palavra. Deixa eu terminar aqui o raciocínio. Então, a gente necessita... Porque, conforme a gente estava falando, a tradução, ela vem de uma interpretação. E essa interpretação, ela se dá por motivos da sua época. Por exemplo, eu já traduzi um autor chamado William Blake. Vou mandar para vocês depois. Alguém conhece? Ah, o W não funciona, esqueci. William Blake. Desculpa, gente, o W no teclado não funciona, então ele tá sem o W. Mas o nome dele é William Blake. Então, tipo, esse é um autor do século XVII, já foi traduzido muitas vezes para o português. E se você parar para pegar, nossa, o Moacir mandou o fino do fino aqui, exegese, holística e hermenêutica. A gente vai tratar de hermenêutica hoje, Moacir. Homilética. Corram, se escondam. Não deixem ele falar de Heidegger, pelo amor de Deus. Não vou falar de Heidegger. Não se preocupem. Não hoje. Talvez Ô, Matheus, se for te ajudar, quando você precisar escrever W, aperta Alt e 87, tá? Aperta Alt no seu teclado e 87. Depois solta, vai aparecer um W aí pra você, tá bom? Se ajudar. Eu não sei qual que é o Alt. Ah, tá. Sei 17 línguas, mas não sei usar o meu teclado. É verdade, aparece mesmo. Obrigado. Nada. Louco. Exatamente. Pode falar, Cleiton. Sobre continuando a interpretação aí, eu vejo assim, um artista, por exemplo, compõe uma música, mas um cantor vai e faz sucesso naquela música, entendeu? Tipo aí, você perguntou se aquela pessoa fizesse criasse, né, tipo aí um texto, um livro, e aí ele seria só ele mesmo seria o autor, né, desse texto, que ia dar não precisava ser outro. Aí, no caso aí, eu vejo assim, que um cara faz a música, o outro vai e compõe a música, só muda o ritmo, vai e faz a mesma música. A mesma coisa na interpretação de texto, se dá também, tipo, o Machado de Assis vai e faz uma novela. Se eu não me engano, não sei se é Machado de Assis ou se é outro ator, que fez a Tieta do Agreste. Aí veio o ator, faz a novela, fez a escrita, né? Na coletânea dele, que tem na base, se não me engano. Aí vem o ator, faz a novela em si na Rede Globo, aquela Tieta do Agreste. Aí pronto, o cara foi lá, ele criou o livro.
Aí veio o outro lá, o da novela, e fez a novela em si. Eu acredito que tem essa diferença aí, e nem o cara que fez que foi o autor da novela é o dono daquela novela, entendeu? Então, porque o Uhum. outro veio e criou ela. Mas a questão que a gente está falando não é de direitos autorais, não é de quem criou e quem não criou. Não, A mas questão que a eu, gente fala é. não, mas Pode eu falar. acho que o É jogar mandala lá. é pensar que o autor de uma música, o compositor de uma música, ele cria aquele texto, ele é o dono daquele texto, mas toda pessoa que toca ela é alguém que está traduzindo e interpretando ela. Ou Sim, só. tanto que quando a gente. Ah, desculpa, pode falar. Não, e aí, tipo assim, e se ele muda o ritmo, ele tá traduzindo. E aí, usando o que a Isa falou, ele tá traduzindo, vamos dizer assim, para outra língua, quando ele traduz o ritmo. Aí ele tá fazendo duas traduções, tanto do papel quanto para a realidade, quanto da realidade para outra forma. Eu diria duas interpretações, não duas traduções. Duas interpretações, são duas Sim. traduções. Porque quando a gente fala que uma pessoa fez uma música, isso acontece muito no samba. Sempre um autor regrava a música do outro, ele nunca é tipo ao cantor. A música foi interpretada por tal autor. A música foi interpretada pelo seu Jorge. A música do Zé do Caroço, por exemplo, do seu Jorge. Para falar de uma vez que esse povo, carnaval não é esse colosso, do seu Jorge. Ele foi interpretada por ele. Essa música, se eu não me engano, ela é da Elza Ramalho. Deixa eu só pesquisar aqui. Vamos ver de quem que é. Mas por exemplo, o seu Jorge interpretou ela. E por que ele interpretou e não traduziu? Ah, Vilmacer, não se preocupa por causa que, para fins didáticos, eu entendi essa preocupação, mas isso que você falou para fins didáticos, tipo, não, a gente está numa aula, então a gente pode comentar sobre isso. Mas é questão de interpretação, gente. É porque ficou diferente do original. Mas o original não está lá justamente para isso? Eu não diria original também, eu diria o base. Eu diria o base, não. Porque quando a gente se trata de interpretação e tradução, a gente geralmente não usa o idioma original, a gente usa o idioma base, o idioma a fonte, sabe? Mas não o original, porque o original envolve muita outra coisa. Olha lá, vamos prosseguir. Agora aqui, vocês estão conseguindo ver a tirinha? Conseguindo ler? Quem quer ler? Eu não estou vendo, não. Não tá vendo? Não, Opa, não não, tá apareceu, aparecendo não. aqui. Ué? Mostra, vê se você não tá com a tela do Matheus desfixado. Deixa eu ver quem levantou a mão aqui primeiro. Madu. Foi. Maduzinha. Foi? Ótimo. Ótimo. Pode ler, Pode falar, Madu. Madu, pode ler. Era uma vez um reino muito distante, mas muito distante mesmo. Eu estaria mentindo se dissesse que o reino era perto, pois o reino era realmente distante mesmo. Então, nesse reino muito distante, algo aconteceu. Ele tem medo da história acabar antes da gente dormir. Certo, vamos interpretar a tirinha do Nickel Náusea. Vocês gostam dele, gente? Eu, sinceramente, adoro a tirinha do Nickel Náusea. Vamos lá, vamos interpretar um pouquinho isso daí. Vamos fazer um exercício de interpretação aqui. Do que fala a tirinha? Além dos ratos falantes, né? Não vamos contar isso. Do que fala a tirinha? De alguma coisa que aconteceu em algum lugar muito longe. Sim, exatamente. A tirinha fala de. Teve um reino muito distante e aconteceu uma coisa. Só que esse reino era muito distante. Mas muito, 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 muito distante. E o que mais? A gente pode tirar daí. Que o pai tá tentando contar uma história pros filhos, e aí ele tá tentando enrolar ao máximo a história para as crianças dormirem. Exatamente, exatamente. E baseado nos fatos que a gente vê que tem um pai, os filhos, e a gente vê que tem um medo aí. Qual que é esse medo dele? Qual que é o medo do pai dos ratinhos?
que a história acabe rápido, exatamente, dos filhos. Exatamente. O medo dele é dos filhos não dormirem e a história acabar. Então, muita gente está falando aqui, porque ele talvez não tenha ele não tem criatividade para inventar história, porque ele não tem criatividade para criar uma história tão longa. Então, gente, aqui a gente vai entrar numa coisa que eu vou comentar depois que a Altamira falar. Vai falar, Altamira. É porque quem tem criança vive esse medo constantemente da criança não dormir e a gente não saber mais o que inventar na história e acaba a criatividade mesmo. Sim, exatamente. Então, ó, vamos se ater primeiro que a gente tem. Ele está criando uma história para os filhos deles dormirem, para os filhos dele dormirem. Então, poxa, ele não pode acabar a história das crianças tá tudo acordada. Por isso que ele está enrolando ao máximo. O que algumas pessoas estão falando, tipo, ele não tem criatividade, isso e aquilo. Ele tem medo das crianças perceberem a falta de criatividade. Mas, gente, ele tem criatividade aí. Olha o quanto que ele está enrolando para começar uma história. Tem muita criatividade nesse meio aí. Então, tipo, isso é um exemplo de hiperinterpretação. Peraí, Basílio, já te passo a palavra. Por quê? Porque a gente está pegando coisa que não está no texto, que não está na tirinha, que não está, tipo, explícita. A gente, obviamente, pode interpretar isso, porque em nenhum momento não dá a entender que não existe isso. Mas e se eu pedir para vocês, tudo bem, ele está com medo das crianças perceberem a falta de criatividade. Tá. Prova para mim onde que está a falta de criatividade dele no texto. Alguém que tem essa opinião, consegue me provar? Baseado no que a gente tem no texto, vocês conseguem provar uma falta de que ele tem medo das crianças perceberem uma falta de criatividade? Eu acho que sim, mas não. Se você quiser tentar, Basílio, pode ir. Eu acho que, acho que ele tem, como o falou, ele tem medo de acabar a história e não ter mais o e as crianças não dormir e ele não tem mais outra coisa para contar. Então, se às vezes a falta de criatividade está enrolando, ele está tentando enrolar linguiça, como a gente costuma falar, mas sim, não sei na verdade, eu não sei se isso é exatamente uma falta de criatividade. Exatamente, não denota uma falta de criatividade. Na verdade, gente, mostra muita criatividade dele. Porque se ele seguir uma história que começa em um reino muito distante, ele conseguiu falar 4 quadrinhos de um reino muito distante, já tem uma criatividade aí no meio. Então não pode dizer que ele tem falta de criatividade, por causa que tem. Tá inserida aí no quadrinho a criatividade dele. Só que não tá direcionada. Pode falar, Clésia. Eu sofri muito na pele fazendo isso, viu? Eu tenho uma menina, ela tem 9 anos hoje. Então, toda noite, antes dela ter uma certa idade já agora, né? Eu contava todo dia uma história diferente para ela. Mas tinha uma história que ela sempre queria que eu contasse. Aí eu ficava nesse enroleixo. Porque no começo, quando eu comecei a contar a história para ela, eu não sabia contar a história, né? Aí eu ficava nesse enroleixo, enrolando, e parecia uma eternidade e eu não conseguia terminar a história enquanto ela não dormia. Muitas das vezes eu acabava dormindo, contando a história, e a menina ficava lá ligada, não conseguia dormir. E o que acontece? Nesse texto aí, eu vejo a criatividade dele de conseguir ainda fazer a história durar até enquanto a minha dormisse. Então, eu não vejo aí uma falta de criatividade nele. Ele conseguiu superar toda a expectativa dele aí na história, entendeu? Para conseguir, mesmo tendo o medo que dá, mas ele conseguiu a meta dele aí de contar a história até no final e a minha dormir. Sim, exatamente. Então a gente vê que, tipo, ele tem uma criatividade aí nesse meio. Então a gente não pode falar que ele tem medo das crianças perceberem uma falta de criatividade. Entendem?
Então, mas a gente não está aqui para a gente falar de verdades absolutas no texto. Vamos prosseguir. Agora aqui, Armandinho. Quem quer ler? Basílio já levantou a tá, mão primeiro. Basílio já estava com a mão levantada. Basílio, você quer ler? Ou você queria fazer uma pergunta? Não, vamos ler. Vamos ler. Pergunta já foi. Curioso, Pode ler, pode muito ler. curioso, muito curioso. Já notou que as pessoas, já notou que as piores pessoas que a gente conhece, as piores pessoas que a gente conhece são justamente aquelas que se acham melhores que as outras? Agora, gente, eu vou fazer uma interpretação para vocês e vocês vão julgar essa interpretação que eu fiz. Então tá, começou com o Armandinho conversando com o Sapinho lá. Ele fala, nossa, que curioso, né? Já notou que as pessoas que se julgam melhores que as outras são... Não, peraí, as piores pessoas são aquelas que se julgam melhores que as outras? Mas aí ele, de certa maneira, não está se julgando melhor que os outros por ter essa opinião? Não é meio paradoxal ele fazer esse tipo de colocação ao mesmo tempo de que ele coloca um patamar moral de que piores pessoas se julgam melhores. Entretanto, há um patamar moral do qual eu posso dizer isso por conta que a minha interpretação é a verdadeira? O que vocês acham dessa interpretação que eu dei? Faz sentido? Não faz? Eu quero críticas, eu quero discordâncias. Cleiton, pode falar. Eu discordo assim, na maneira que ele pensa. Eu interpreto olhando para que ele está com um sapinhozinho dele lá, né? Quando ele se vai de costas, ele está revoltado. A minha interpretação é essa. Então, ele se muito curioso, né? E fala, você já notou, olha para ele, você já notou as piores pessoas que a gente conhece são exatamente aquelas que acham, né, que são melhores. No caso aí, eu penso assim, que ele realmente está sentindo com isso, se identificou, se deparou com uma situação de que descobriu que uma pessoa que ele confiava, que era um amigo dele, que estava com ele todo tempo, e descobriu que realmente essa pessoa era pior do que as outras. Para mim, seria assim, seria tipo, ele descobriu tinha um amigo que era pior que o outro. Então, a minha interpretação seria essa, já seria o inverso dessa que você falou. Mas agora eu vou te perguntar, essa sua interpretação, que ele tinha esse amigo, que você tirou, que ele podia ter colocado isso, feito essa questão, aonde que está isso no texto? Aonde que tá? Deixa eu ver aqui. Quando ele você fala que ele pode ter tido um amigo, ter se decepcionado, essa história, essa parte. Onde que está isso no texto? No texto não está escrito no texto, né? Mas o que a gente imagina ou entende, né, do texto seria isso daí. Pelo menos eu entendi isso aí. Você anotou que as piores pessoas que a gente conhece são justamente aquelas que se acham melhores que as outras. Então, assim, eu, por exemplo, eu estou explicando aqui, eu estou participando da live, mas eu não estou me achando melhor que ninguém que está na live aí, entendeu? Eu tenho esse meu pensamento. Mas tem pessoas que estão explicando, tipo assim, não falando dos colegas que estão aí, mas tem gente que quando está explicando determinado assunto, ou então está fazendo algum exercício, ou faz algum trabalho diferenciado, acho que o trabalho dele é melhor que o outro, entendeu? Esse que é o que eu entendi disso aí. Bom, tudo bem.
Pode levantar, pode falar quem levantou a mão, que eu mudei um pouquinho aqui a tela. Pode falar, Adriana. Eu vou discordar da interpretação que você colocou em pauta para a gente, porque, como eu falei Uhum. no chat, eu acho que ele está mais fazendo uma constatação do que se colocando acima dos outros. Que essa minha opinião é correta. Acho que ele está mais fazendo uma reflexão sobre as outras pessoas. Essas que se acham. Sim, mas você não acha que para ele poder fazer essa reflexão, ele não teria que ter um padrão moral do qual ele segue? Para ele Sim, poder ter esse tipo de coisa? Então, e se esse padrão moral existe e ele está seguindo esse padrão moral, que dá a ele a liberdade de falar tais coisas, você não acha que ao mesmo não tem essa. Porque a gente tem que lembrar também que isso daí é uma obra, e isso daí reflete a opinião do autor. Então você não acha que para ele falar isso, teria que ter uma régua moral da qual ele segue, e essa régua moral, ele imediatamente está inserido, porque senão ele não seguiria essa regra moral, e essa regra moral dá a ele a liberdade de escrever, de tipo, falar que as piores pessoas são aquelas que se acham melhores que as outras, comentando sobre essa regra moral? sim, ele colocou isso com base na régua pessoal dele, né? Justamente. Exatamente. Ele não, em nenhum momento falei que ele se acha melhor que os outros, mas que ele tem uma régua moral do qual ele está seguindo, do qual tem um viés meio paradoxal disso daí que ele está falando. Porque ele não está se achando melhor, mas ele está se colocando numa posição do qual dá a ele um direito não é de julgar, mas de interpretar dessa maneira. O que vocês me dizem? Hortência, você quer falar alguma coisa? Eu tô só curioso, muito curioso. Pode falar pelo também- chat, Diana. Se você prefere por aí, não se sinta pressionado a falar. E também tudo que vocês estão falando, eu tô lembrando da parte da biblioteconomia que a gente estuda sobre dados, informação e conhecimento. A gente chega no conhecimento quando a gente pega a informação e traz vivências pessoais, né? Questões que a gente teve. Eu acho que a interpretação vai até por esse caminho também, né? A gente faz relações com outras situações, como o Crazy falou, né? Às vezes um colega explica alguma coisa, mas ele não explica de um jeito ali neutro, ele explica como se fosse alguém além, né? Então, tudo isso a gente pega essa vivência que a gente tem e coloca nos textos, enfim. Estou aqui só curioso. Bom, prosseguindo. Prosseguindo que ainda tem muita coisa pra gente falar. Agora aqui, Mafalda. Quem quer ler? Pode falar, Gabriel. Você quer ler ou você quer perguntar alguma coisa? Não, quero ler, uai. Pode ler. Bora, Biel. Ó. Oi, como você é pequenina, qual o seu nome? Liberdade. E aí? O quê? Que Qual a liberdade sua é pequena? interpretação? Qual a sua interpretação sobre isso? Isso aí é o capitalismo que não dá liberdade pra gente. Boa. E onde que tá isso no texto? Tá aí, ué. Não tá no texto, tá na minha mente. Na minha visão. Então, ótima resposta. Ótima resposta. Não está no texto, está na minha mente. Exatamente. E por que essa liberdade ela seria pequena dentro do capitalismo? Tô brincando. Mas não sei, mas tipo assim. Não volta agora não. Assume Não, agora você pode. vai ter que assumir a sua opinião. Vamos lá. Camarada, você não está sozinho. Vai. Vamos lá. Assume aí. Falou agora, Bank. Não, porque Vai. o capitalismo, por mais que ele diga que você pode chegar na posição que você quiser, na estrutura que ele tá, a estrutura que ele tem hoje em dia não permite isso, porque é muito. Tipo, tem realmente classes. Quem já tem alguma renda, que já tá numa posição mais alta, os descendentes dela, e a pessoa em si, ela vai permanecer naquela posição, e quem
nascer uma posição mais baixa, vai ter muita dificuldade para subir na hierarquia. E eu acho que minha câmera tá bugada. Não se preocupa. Certo. Agora, gente, A câmera tá bugada, mas as palavras estão na eloquência certíssima. Sim. Agora eu vou dar uma contra-argumentação para dizer o que você falou. Uma contra-interpretação. Uhum. Será que a liberdade ela não é pequena? Porque quanto mais liberdade a gente tem, mais às vezes as coisas desandam, porque por isso que existem as leis. Não, com certeza. Porque as leis elas são usadas para, entre aspas, gigantescas, para vocês não tirarem isso de contexto e falar, olha o que o professor da New School está falando. As leis, elas não são um parâmetro para marcar a liberdade. O que a gente está entendendo como liberdade? Liberdade é aquilo que a gente tem que não afeta o outro. Essa é a liberdade. Esse é o parâmetro de liberdade que eu estou contando aqui. Onde, lembra, não tem aquela lá que, tipo, o meu direito acaba quando começa do outro? A mesma coisa da liberdade. A minha liberdade acaba quando começa do outro. Então, a liberdade de ser pequena não seria uma coisa tão ilógica, assim, justamente por causa que a gente tem... como que eu posso falar? Não são travas. São pautas que fazem com que ela seja diminuída para com que a vida em sociedade seja possível. Não, mas você tem esse ponto. Mas de qualquer forma, tipo, sei lá, no seu dia a dia, supondo, você não pode viajar porque você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar porque você tem coisas que você, entre aspas, é obrigado a fazer. Você não precisa trabalhar para conseguir pagar a conta da sua casa, comer, nem nada disso. Mas você precisa fazer isso. Você não tem a liberdade de escolher trabalhar ou não. Na verdade, você tem? Não, porque você morre. A sua sobrevivência depende disso, mas você tem total liberdade de um dia falar assim, quer saber? Não quero mais. E tudo bem, talvez você morra por conta disso, mas você tem total liberdade de escolher isso. Posso pontuar aqui só a diferenciação? Existe a liberdade ontológica, que é essa possibilidade de fazer tudo, e existe a liberdade material, que é tipo assim, tá, em teoria, eu podia pegar e ir para Paris agora, mas na prática eu não tenho dinheiro para fazer isso. Exatamente. Então, ontologicamente, né, metafisicamente, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu posso tentar chegar em Paris a pé e nadando, mas eu não vou conseguir. E materialmente eu não tenho essa possibilidade. Então, eu tenho a possibilidade da liberdade na ilusão, né, na ideia. Agora, materialmente, não. Exatamente. Exatamente. Marcelo, me interrompa se tiver alguma coisa que esteja desacordo com uma linha da filosofia, justamente porque a interpretação é uma loucura dentro da linguística. Então, tipo, ninguém se gosta, os caras vivem para sempre. Então, gente, todos os grandes nomes da interpretação e da hermenêutica da linguística viveram mais de 100 anos. O mais velho morreu com 112 anos. Então, 102 anos. Então, tipo, se vocês querem viver para sempre, estudem interpretação hermenêutica. Pode falar, Basílio, e depois o Cleison. Bom, liberdade para mim é liberdade de fazer o que eu quis, fazer o que eu bem fazer o que eu bem entender, respeitando o meu próximo. Sim. Mas eu tenho que entender que eu tenho saber que liberdade também tem seu limite. Sim, exatamente. Talvez um dos motivos da liberdade ser tão pequena assim. Cleison? Então, eu ia falar, o professor Marcelo adiantou aí em outras linguagens, né? Mas existe a linguagem de expressão, existe a liberdade
também do livre-arbítrio, né, que você tem. Uhum. E assim, eu vejo assim da seguinte maneira, que no texto aí ela está falando que ela o nome dela é liberdade. O nosso amigo Gabriel falou também que é do capitalismo. Por um lado, eu vejo que ela é o capitalismo. Infelizmente, eu não sei se eu estou certo, mas são poucos capitalismo que tem, né? São poucos capitalistas. Se for ver numa comunidade, existe mais pessoas de baixa na baixa, né, baixo escalão, de que as pessoas de. Então você já vê por aí no capitalismo bem mais diminuído. E quando ela fala de que que o nome dela é liberdade, eu acredito assim, na minoria ela tem essa liberdade porque ela é pouco. Ela não tem a maioria das pessoas, como a menina perguntou para ela, né? Eu acredito que seja assim. Ela falou que o nome dela é liberdade por ela se sentir ser pouca entre muitas pessoas mais altas que ela, outras pessoas que têm um patamar mais alto, uma classe média, uma classe alta, entendeu? Na sociedade capitalista ou socialista. Sim, essa é uma boa interpretação mesmo, de que tipo, ela é pequena porque poucas pessoas conseguem usufruir verdadeiramente dela. E nem o professor Marcelo falou, liberdade material, liberdade ontológica, que a ontológica é aquilo que você, na teoria, pode fazer. No mundo ideal, você pode fazer. Porque eu falei, você pode parar de trabalhar? Sim, você pode, você tem toda a liberdade de fazer isso. Mas a materialidade não vai permitir, porque você precisa comer, você precisa sustentar sua família, você precisa fazer tudo isso de uma maneira que você também consiga exercer o mínimo, usufruir do mínimo de liberdade que você tem. Então, eu falei das leis. As leis, elas podem ser... Será que elas são uma coisa que elas, entre aspas, minariam a nossa liberdade? Ou será que a nossa liberdade ela é minada por aqueles que verdadeiramente conseguem exercer ela? Que é aquelas pessoas que acordam de manhã e falam, nossa, acho que hoje eu não vou trabalhar, eu vou para Paris. Sabe? Então, tipo, tudo isso é válido nesse contexto. Porque, em si, esse é um quadrinho muito aberto da Mafalda. Geralmente, eles são bem fechadinhos. Mas todas as interpretações aqui, elas têm um pé lá no que ela está querendo dizer, de que são tentativas de explicar o porquê da liberdade ser tão pequena. Certo? Alguém tem mais alguma colocação ou eu posso prosseguir? Professores, professor Marcelo, tio Léo, alguém quer falar alguma coisa? Não, tudo certo, não. Pode seguir aí. Nossa, o Marcelo também não vai querer falar nada. Vamos lá.